para falar mais sobre a Síria e os impactos dessa tomada de poder, eu falo agora com Augusto Teixeira, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal da Paraíba. Professor, seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigado por participar aqui dessa edição do Radar. Eu queria começar lhe perguntando o seguinte: a Síria não é um grande país produtor de petróleo, mas ela está numa região que sim, é uma grande produtora. É uma região já historicamente instável, que vem passando por novas instabilidades, novos conflitos, e a Síria agora é uma grande incerteza. No meio disso tudo, embora a Síria em si não seja uma grande produtora, o preço do petróleo pode sofrer flutuações? Boa tarde, Fábio. Uma satisfação poder participar aqui da sua audiência e ter esse contato com toda a produção. Veja, a Síria ela é um ator importante na perspectiva de que a sua posição no contexto do Oriente Médio a coloca em um status privilegiado. Isto pois, o seu território pode, de certa forma, passar gasodutos, oleodutos, tal como ela tem, em virtude da sua instabilidade interna, o potencial de produzir instabilidade em outros países da região. Não apenas Israel e Líbano, mas também problemas com a Turquia, mas também produção de instabilidade em relação ao Iraque. Ou seja, o quanto mais a Síria esteja estável, torna muito difícil qualquer iniciativa de estabilização dentro do contexto do Oriente Médio, mais ainda a construção de uma estrutura de energia que seja viável, mais barata e possa trazer desenvolvimento para a região. Agora, evidentemente que um momento como esse, com a alegria de muitos grupos ali da população síria com a queda da ditadura de Assad, começa-se a se pensar numa reconstrução, e a Síria, depois de 13 anos de guerra civil, quase 14 anos de guerra civil, tem muito que ser reconstruído em termos de infraestrutura, né? Estradas, rodovias, tem pontes, viadutos, etc. Isso pode abrir uma perspectiva econômica também para a região? E, aliás, até emendando com uma outra pergunta, deveria haver um compromisso de outras nações em apoiar a reconstrução da Síria? Veja, Fábio, isso seria muito interessante na perspectiva de que a Síria é um país com uma população relevante, a sua posição geográfica no contexto do Oriente Médio é fundamental e, obviamente, ela é um ator protagônico no equilíbrio de poder da região. Contudo, é muito cedo para falar de uma reconstrução da Síria e da perspectiva de investimento no país, em particular por parceiros estrangeiros. Isto porque, primeiro, apesar de ter sido nomeado agora um primeiro-ministro que é, em grande parte, alguém responsável pela administração na província de Idlib, ninguém sabe ao certo se o HTS e a coalizão que tomou Damasco se sustentará. Na verdade, existem relatos de que grupos ligados aos curdos ao norte já teriam rompido com outros grupos que participaram no levante contra Assad em virtude de perspectivas de conflito interno mesmo relacionado a questões sectárias. Assim sendo, é muito cedo para pensar na reconstrução. O que é possível pensar no momento odierno? Na tentativa de criar condições para o retorno dos refugiados sírios que estão em milhares, seja na Turquia, no Líbano ou espalhados em outros países, tal como no próprio Brasil, que tem uma comunidade síria importante desde a Guerra Civil de 2011. É por isso que a situação da Síria ainda é muito incerta. Ninguém sabe ao certo de se teremos na Síria ou uma situação como o Afeganistão, em que um grupo único tomou o poder e conseguiu controlar todo o território, mas é um grupo, de certa forma, religioso ou de uma teocracia, uma perspectiva teocrática de Estado, ou se teremos uma situação como a Líbia, que ainda está em guerra civil entre dois grupos fortes e suas coalizões, dividindo o país em dois. Então é muito cedo, infelizmente. Apesar sempre é bom celebrar a queda de uma tirania de mais de 50 anos, extremamente repressora, como a de Bashar al-Assad. O senhor tocou num ponto importante aí, que é o da fragmentação de poder na Síria, né? Nem a ditadura Assad tinha o controle sobre 100% do território. Ou seja, esse grupo que tomou o poder também não controla totalmente o território. Existe uma disputa interna ali entre outros grupos, inclusive de outras etnias, não é isso? Sem dúvida, Fábio. Mais ainda porque a guerra civil síria é um conflito armado internacionalizado, ou seja, ela é uma guerra civil, mas que tem como seu elemento de dinâmica o apoio muito importante de parceiros internacionais,
Como falávamos no começo da entrevista, o Irã usa a Síria e, em grande medida, apoiava o governo Assad como um instrumento do seu cinturão de fogo contra Israel. A Turquia apoia diversos grupos rebeldes na Síria, seja contra os curdos, mas também contra o Assad. Inclusive, a própria Turquia invadiu parte do território sírio para a construção de um cordão de segurança para o seu território, dado que a Turquia tem o chamado PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um grupo terrorista, e boa parte desse pessoal está na Síria. Somado a isso, você tem uma presença fixa de contingentes militares dos Estados Unidos naquela região, somado, obviamente, a uma presença de Israel em território sírio nas colinas de Golã. Então, você tem diversos países da região que apoiam grupos, às vezes, rivais dentro da Síria e que agora, com o contexto, entre aspas, de vácuo de poder, com a fuga de Assad, existe aí a oportunidade da criação de um governo de união nacional. O grande problema, Fábio, é que parte desses grupos estavam em conflito entre si nos últimos 13, 14 anos. Então, é muito difícil, na configuração de um potencial governo a ser constituído, você ter um controle territorial efetivo entre todos esses grupos. Isso, pois, vários desses grupos que controlam territórios controlam seus recursos, seja população, impostos, entre outros elementos, e que, em grande parte, se torna um desafio à unificação do território sírio para o futuro. Professor, a gente tem a notícia de hoje aí de que o grupo HTS, esse grupo que encabeçou essa ofensiva e tomou o poder, nomeou um primeiro-ministro interino que vai ter um mandato aí até o começo de março do ano que vem, né? Esse mesmo grupo vem falando desde domingo, quando tomou a capital Damasco, falando de forma tolerante a todos os grupos étnicos, todos os outros grupos que completam esse xadrez extremamente complicado na Síria. Ou seja, vem sendo um discurso de tolerância a todos os grupos representados ali dentro. Ao mesmo tempo, esse é um grupo que é descendente da Al-Qaeda e que até hoje é considerado terrorista, tanto pela ONU quanto pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. No momento como esse, essas sinalizações ainda precisam ser vistas com muito cuidado, essas sinalizações de que poderia ser um governo moderado, um grupo moderado? Sem dúvida alguma, Fábio, é sempre bom ter cautela e precaução, pois o discurso de moderação ele pode ser uma estratégia, uma comunicação estratégica para a tentativa de conseguir tempo e anuência por parte de diversas potências, seja da região, mas também ocidentais, para o estabelecimento de um grupo no poder. E isto poderá fazer com que, sendo uma vez estabelecido, este grupo no poder se mostre um grupo autoritário ou repressor ou teocrático. O caso do Afeganistão, com a queda do governo patrocinado pelos Estados Unidos e a ascensão do Talibã novamente ao governo, ilustra isso muito bem. O Talibã, ao tomar o Afeganistão nos anos passados, em 2021, sinalizou em grande parte de que teria um governo mais moderado, permitiria certas liberdades para mulheres, por exemplo, e, de certa forma, respeitaria um conjunto de liberdades. Entretanto, o que temos notícia cada vez mais é que vários desses compromissos foram sendo deixados para trás para a assunção de um governo profundamente repressor naquele país. E no caso da Síria, isso ainda é mais complicado. Se no Afeganistão você tinha um grupo que se colocava ao contrário, que eram os remanescentes da Aliança do Norte, na região norte do país do Afeganistão, na Síria você tem diversos grupos com visões distintas, apoiados por grupos distintos e todos eles armados e controlando porções de território. É por isso que, de um lado, é um cenário interessante para a tentativa de criação de um governo nacional, estabelecendo um elemento parlamentar que torne possível tentar criar um jogo de ganha-ganha. Por outro, muita coisa passa por como Estados Unidos, Rússia, Turquia, Irã, etc., irão dialogar em relação à construção desse governo e o interesse em sua estabilidade. Isso é fundamental. Agora, outro aspecto complicador são as ações de Israel recentes da destruição de alguns arsenais do exército sírio para evitar que estes caiam na mão ou nas mãos dos grupos que, em grande medida, tomam controle agora da Síria. Uma ação preemptiva, mas que pode, de certa forma, criar para os sírios a visão de um inimigo em comum que pode ajudar nesse esforço de união nacional ou aumentar ainda mais a condição de caos interno dentro do país. É por isso que a geopolítica regional está, em grande medida, num nível de tensionamento super elevado.
Para encerrar aqui, professor, o senhor comentou que a recuperação da Síria é algo que ainda vai ser visto mais para frente, né? Recuperação da infraestrutura, recuperação da própria economia do país. O impacto econômico que a gente tem que observar agora, se houver, é mais sobre o petróleo mesmo? Possivelmente sim. Entretanto, é importante que se diga que os Estados Unidos, em particular com a perspectiva de Trump assumir o poder em 20 de janeiro, tenderão a ser cada vez mais um exportador de energia. Somado a isso, a posição do drill tende a colocar, talvez, uma oferta maior de petróleo no mundo. O que preocupa em relação à Síria é a instabilidade naquela região do Oriente Médio, que pode provocar efeitos não apenas na Síria, mas também nas regiões dos estreitos, dos quais passam importantes carregamentos de combustível e commodities energéticos, somado, obviamente, ao potencial risco para poços de petróleo e elementos de escoar de energia pela região. Entretanto, mesmo com o contexto do Estado Islâmico, muito dessa segurança energética foi negociada pelos grupos beligerantes, porque esses grupos, ao controlarem certos poços de petróleo naquilo que é a prospecção ou seu translado, retiravam daí recursos para financiar a sua luta. Então não havia um interesse na disrupção do fluxo de petróleo dentro daquela região, o que pode, sem dúvida alguma, ser maximizado por potenciais efeitos em outras regiões do Oriente Médio, mas eu não vejo como grande possibilidade, pelo menos no momento. Tá bem, professor Augusto Teixeira, doutor em ciência política, professor da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista e uma boa tarde. Muito obrigado, Fábio. Um prazer e privilégio falar contigo. Muito Boa obrigado. tarde. Um abraço.